Voltamos para a segunda parte do nosso programa Democracia de hoje, que está debatendo sobre esta longa luta antimanicomial e pela humanização do tratamento das doenças mentais. Eu volto a apresentar os nossos convidados, a Cristina Schwartz, ela que é vice-presidente do Conselho Regional de Psicologia e presidente da Comissão de Direitos Humanos dentro do Conselho, o Dr. Ricardo Nogueira, médico psiquiatra, e também a Cristiane Kniznik, psicóloga e representante do Fórum Gaúcho de Saúde Mental. Eu queria até, vamos fazer um sentido inverso, eu queria retomar, já que nós estamos falando, Cristiane, sobre alternativas, né? Fizemos aí tanto o doutor Ricardo quanto tu estávamos fazendo um balanço histórico do que nós tínhamos antes e o que nós temos hoje. E dentro da humanização, o que nós temos de alternativas? Eu começo por ti, depois vamos para o Ricardo e a Cristina, de alternativas para o tratamento mais humanizado, né? Nós estamos falando em CAPS, existem serviços residenciais, terapêuticos, leitos em hospitais gerais. O que nós temos fora do manicômio e para onde nós podemos aí, as famílias podem recorrer em caso de ter, né, alguém sofrendo por causa de uma doença mental? Eu retomo com a Cristiane, por gentileza. Então, como tu já bem citasse, né, a gente tem isso que a gente chama de rede de atenção psicossocial, onde a gente tem, então, os centros de atenção psicossocial, que são os CAPs, né, e aí a gente tem os CAPs infantis, IJ, né, para infância e para juventude. A gente tem os CAPs 2, que são os CAPs adulto, né, e em algumas regiões a gente tem também CAPs 3, infelizmente não temos mais, porque também aí também a gente tem uma questão de onde que a gente escolhe, que serviços a gente escolhe financiar, e essa é uma escolha que é muito importante a gente pensar, porque na medida em que a gente financia um tipo de serviço, a gente não consegue financiar outro, né? Então, a gente não tem tantos CAPs 3, que são serviços que funcionam 24 horas, né, para uma situação de alguém que está em sofrimento mais agudo e que está precisando ser cuidada por mais tempo, né, e a gente sabe que isso acontece. Então, a gente tem esse serviço, que é o CAPS 3, gostaríamos de ter mais, né, para que as pessoas pudessem estar bem assistidas, mas não presas, né, tá num serviço em que elas estão sendo cuidadas, mas em liberdade. E a gente tem também os CAPS AD, que são os serviços para o cuidado de pessoas que fazem uso de álcool e outras drogas, né? Porque também, né, a gente entende que o uso de álcool e outras drogas, ele não é igual para todo mundo, né? Então, tem uma relação aí que é singular, né, de cada um, com um certo modo de usar a droga. Então, a gente não pode ter um tipo de tratamento só, né? A gente tem que poder ter uma multiplicidade de modos de cuidar, para que a gente possa atender às diferentes existências, né? As diferentes relações que cada um tem com a droga. Bom, em relação aos serviços, aí o que a gente tem? Tem os serviços residenciais terapêuticos, que são serviços, então, de moradia, né, são destinados especialmente a pessoas que têm uma internação de longa duração no hospital psiquiátrico e que daí já perderam seus vínculos familiares, seus vínculos com amigos, então realmente não tem como retornar à sua casa. Então, a gente tem os serviços residenciais terapêuticos. Para esse fim, a gente tem também os leitos em hospital geral, para quando a gente precisa, então, de alguma internação, até porque é absolutamente inadequado a gente internar, por exemplo, alguém que vai ficar um tempo, por exemplo, sem usar drogas, a gente internar essa pessoa num hospital psiquiátrico. A gente já perdeu muitas pessoas assim, porque as pessoas, enfim, têm vários tipos de complicação quando deixam de usar droga, e então a gente precisa realmente do hospital geral para isso. O hospital psiquiátrico não é o local indicado, aliás, não é indicado para nenhuma internação, né, mas eu estou falando em especial dessa.
E a gente tem também a rede de atenção básica, né, que a gente tem o matriciamento, né, o apoio matricial, que são as equipes dos CAPs que vão até a rede de atenção básica e fazem discussões de situações de saúde mental para apoiar as equipes da atenção básica para que elas possam também atender situações de sofrimento psíquico na atenção básica. Então, a gente tem... E aí, em diversos municípios, a gente tem também diferentes serviços também muito importantes. Por exemplo, em Porto Alegre, a gente tem o Gerapoa, que é um serviço de geração de renda, feito por usuários, é um serviço lindíssimo, que agora tem uma loja no Cinema Capitólio, inclusive, produzem materiais lindíssimos e que geram renda. A gente tem centros de convivência, enfim, a gente tem, aí os municípios têm uma diversidade de serviços, porque a gente entende que a vida é múltipla, né? Que uma pessoa que está sofrendo, ou que é diagnosticada, ela não se resume à sua doença, né? A vida não é só a doença, né? A vida é múltipla, e é nisso que a gente aposta, né? A gente aposta, então, que as pessoas podem ser cuidadas e podem estar em diversos ambientes, e não só num hospital, né? Onde a vida se reduz a nada, né? Sim, então, perfeito. Já construímos diversas alternativas. Não é por falta de alternativa, não, que a gente está nessa situação, né? A gente tem diversas alternativas, mas a gente precisa de vontade política para as colocar mais efetivamente. Essa rede. Melhorar essa rede. Doutor Ricardo, temos alternativas, elas não são suficientes do jeito que colocou a Cristiane. Precisamos caminhar mais no sentido de aprimorar esta rede de atenção. Mas o manicômio, na sua opinião, ele pode ser colocado de lado ou em alguma situação, na sua opinião, tem ainda algum hospital psiquiátrico que precisa ser mantido? Eu não digo manicômio, nem nosocômio, nem hospital psiquiátrico. Eu coloco a necessidade da internação psiquiátrica, que ela pode ser feita nos hospitais gerais. Então, vários hospitais gerais têm leitos psiquiátricos. O que importa é ter um tratamento adequado para quem está passando por um sofrimento psíquico que corre risco para si ou para outrem. Então, a família de um paciente, usuário de crack, que está na rua, que está, muitas vezes, correndo o risco de homicídio, porque a maior causa de morte dos pacientes usuários de crack é o homicídio. Uns matam o outro por questões banais, brigam por causa de um cachimbo. Bem como a maioria dos homicídios que nós temos no Brasil são por brigas dentro de bares, entre alcoolistas. E como eu falei anteriormente, o índice do alcoolismo no Brasil dobrou na última década. Dobrou. Então, quando uma pessoa está numa situação de uso abusivo e nocivo de álcool ou qualquer outra droga, não tem outra opção a não ser a internação psiquiátrica para desintoxicação. Porque os centros de atenção psicossociais, eles têm as permanências, mas ela é até uma situação para estabilizar, e tem o segmento, né? Então, o centro de atenção psicossocial, ele encaminha esses pacientes nessa situação para a internação. E veja bem, nós temos hoje disponíveis no Brasil 20 mil leitos psiquiátricos. Só no ano passado nós tivemos 14 mil suicídios no Brasil. 14 mil suicídios no Brasil. Aqui no Rio Grande do Sul nós tivemos 1.400. E Porto Alegre é a cidade brasileira, a capital brasileira, com o maior índice de suicídio na adolescência e na infância. Só para você ter uma ideia, nas escolas de ensino fundamental do centro de Porto Alegre, nós temos crianças com ideação suicida num nível de 8,5%. É uma incidência muito alta. Nas escolas da Zona Norte de Porto Alegre, entre os adolescentes, nós temos um índice de 36% de desesperança. E aí os centros de atenção psicossociais,
eles também têm um grande gap, que é na área da infância e da adolescência, principalmente naquela faixa etária ali, entre a infância e o início da adolescência, na área da puberdade. Então, nós temos uma falta desses serviços, né? E quando a questão da doença psiquiátrica, principalmente quando eu trabalho basicamente na prevenção do suicídio, na pós-venção do suicídio, quando uma pessoa tem risco iminente na sua classificação de risco, ela precisa necessariamente internação psiquiátrica, porque manter um paciente com risco de suicídio dentro de casa, nós passamos por situações muito bem conhecidas de pessoas aí que perderam filhos, que se suicidaram, e infelizmente, na maioria das vezes, é dentro da própria casa. Então, nós não temos... Uma coisa não pode excluir a outra. E outra coisa, o Brasil, até 3 anos atrás, era o 3º país em depressão no mundo. O Brasil, há 5 anos atrás, nós éramos o 5º em depressão. Há 3 anos, nós passamos a ser o 3º. E agora, no final desse ano, provavelmente estaremos entre o 2º ou 1º. E se nós tivermos 14 mil suicídios no Brasil e temos somente 20 mil leitos psiquiátricos, é óbvio que nós temos que expandir a uma necessidade dentro de uma realidade. E olha o número de pessoas que estão nas cracolândias. E mais do que isso, disseminando doenças sexualmente transmissíveis, com alta incidência de AIDS, de sífilis, tuberculose que voltou. Então nós não temos as mínimas condições de garantir o mínimo básico possível. Então, nós temos que ter uma visão mais aberta. Uma coisa não exclui a outra. Uma coisa não exclui a outra. Perfeito. Essa é uma síntese dessa análise. Cristina Schwartz, nós falamos, né, nesse inferno que era, no passado, os manicômios. Nós estamos nessa luta pelo fim, né, dos manicômios, pela internação nesses espaços. Abre-se aí alternativas, como os CAPs que nós falamos, os centros de convivência, e mesmo a internação em hospitais gerais, como foi colocado pelo Ricardo Nogueira. Eu queria que, em torno de tudo isso, eu acho que tem uma figura importante que é a família, né? Porque isso atinge uma doença mental, e principalmente com o uso de drogas, de álcool e drogas, atinge a várias pessoas, né, que estão no entorno desta pessoa com essa doença e com esse sofrimento. Qual é o papel, o que resta para a família frente a todo esse debate? Eu queria que tu colocasse aí a família, o que ela pode fazer para quem está nos acompanhando. Acho que a gente pensar sobre a família, a gente está pensando sobre um ponto de um contexto que a gente chama de rede. Rede, quando a gente pensa em saúde mental, é fundamental. A gente não trabalha com uma perspectiva de uma intervenção que dê conta do todo, e a gente não vai pensar que é um profissional que vai dar conta do todo, e a gente não vai pensar que a família sozinha vai dar conta do todo também. A família, ela é um ponto de apoio para aquela pessoa em sofrimento psíquico, ao mesmo tempo em que a família precisa ser apoiada. E uma coisa que a rede de atenção psicossocial traz como diretriz é o amparo, tanto para o usuário e a usuária do serviço, quanto para familiares, né? Se a gente for pensar que, acho que algumas das coisas que foram trazidas aqui sobre a adolescência, eu acho que podem nos ajudar a pensar sobre isso e suicídio, né? Se a gente está falando de adolescência, a gente está falando de processos preventivos. Se a gente está falando de processos preventivos, a gente tem que pensar quem é que é responsável por essa prevenção. E muitas vezes onde os problemas podem estar se produzindo, que a gente precisa incidir antes que eles se tornem, né, problemas que vão gerar um risco de suicídio. A gente tem, por exemplo, uma lei que ainda não está implementada na maioria dos lugares, que insere assistentes sociais e psicólogos na rede educacional, né, que é algo que antes não era previsto. Essa lei foi aprovada no final de 2019 e ainda não foi regulamentada, né, na ampla maioria dos municípios e no estado aqui do Rio Grande do Sul. Se a gente pensar, é óbvio que a gente não pode partir do princípio de que psicólogos e assistentes sociais numa escola vão ser preventores
prínceps de suicídio, né? Não é disso que se trata, mas é de a gente pensar um olhar mais global sobre a prevenção do sofrimento, a prevenção de violências que produzem sofrimento, a prevenção a preconceitos que geram discriminações, que geram processos de exclusão e de estigmatização dentro da escola, né, que levam a sofrimento, e de amparo às famílias para que elas possam constituir um papel protetivo dos seus membros. Para a gente fazer isso, a gente não vai ter isso só com um profissional da saúde mental, e esse profissional da saúde mental, ele não trabalha com um saber só, ele não é só psicólogo, ele não é só médico, ele não é só enfermeiro. Por isso, a saúde mental, ela é uma das bases da saúde mental a partir da reforma psiquiátrica e do desenho que a RAPS, que é a Rede de Atenção Psicossocial, dá para a política de saúde mental, é a interdisciplinaridade. É o trabalho com os saberes, né, com saberes de forma horizontal entre as diferentes profissões e na relação com os saberes dos usuários e das famílias. Então, a gente tem que pensar o que é cuidado em saúde mental para aquela família, por exemplo. Né? E aí nisso acho que entra um pouco essa ideia que acho que a Cristiane trouxe de que a gente não trata sempre da mesma forma, de que o tratamento é singular, porque a vida ela é singular e múltipla ao mesmo tempo. A nossa vida pode ser muitas coisas e a nossa vida é única. Então, uma pessoa que sofre de alcoolismo, por exemplo, a gente pode pensar que a intervenção junto com a família poderá ser uma ou outra, se a gente pensar uma forma de tratar esse alcoolismo que parte sempre, por exemplo, da ideia da abstinência, né? Ou se ela vai trabalhar com formas possíveis de redução dos danos daquele uso de álcool, ou então, se a gente for pensar o que é que para aquela família é possível desenhar em termos de plano terapêutico para amparar esse usuário, né, do serviço, para amparar essa pessoa que está em sofrimento psíquico e também ajudar a família a entender como é que aquele processo de adoecimento aconteceu. Né? Então, trabalhar com a família vai significar trabalhar com os diferentes ciclos vitais que estão colocados ali. A gente vai prevenir, vai fazer processos preventivos de saúde mental com a infância, com a juventude. A gente precisa estar alicerçado em um olhar que observe também os processos sociais, porque a gente precisa pensar que perspectiva de futuro tem esse jovem, por exemplo, se a gente está pensando um jovem de periferia que não enxerga para ele um mundo possível, porque ele está excluído socialmente. Isso produz sofrimento psíquico, né? Isso produz processos de exclusão que podem levar a processos de adoecimento psíquico, né? A processos de rua, a processos de uso de drogas. E um dado que eu queria trazer, que eu acho muito importante para a gente pensar os desafios que a gente tem à frente é que, inclusive eu quero trazer, eu quero só trazer que eu tive uma conversa com o Paulo Delgado alguns anos atrás, foi uma conversa muito interessante, em que ele trouxe uma outra questão, assim, que tem a ver com essa que eu estou trazendo. Ao passo em que a gente tem, desde 2001, a conquista, né, da reforma psiquiátrica num redesenho da saúde mental, a gente tem um aumento triplo da nossa população carcerária, e isso desenhado junto com essa ideia de guerra às drogas, né? Então, quando a gente pensa que a gente está internando menos, e isso pode parecer um problema, se a gente olhar a internação como sempre o destino final, assim, do processo de adoecimento psíquico, né? A gente está aprendendo muito mais, e a gente está aprendendo muita gente por uso. Perfeito. E acho que a gente precisa pensar sobre isso. Importantes reflexões. O que acontece? Só um pouquinho, doutor Ricardo, é que nós estamos só colocando, porque nós estamos já meio em cima sobre a hora, mas eu quero dar mais um minutinho de 60 segundos para cada um fazer um encaminhamento final. Daí eu posso começar, já que tomou a iniciativa, com o doutor Ricardo, então fazer um minutinho, tá? Porque senão a gente passa muito do nosso tempo. Por gentileza, Ricardo Nogueira. Eu acho que a gente tem que ter uma análise histórica das coisas. Essa questão da redução do dano, por exemplo, no alcoolismo isso é totalmente inviável. Eu vou contar uma história para vocês são jovens. Um minuto. E talvez não saibam. Há 50 anos atrás, o Dr. Marcelo Blay, na Clínica Pinel, ele montou um bar lá dentro da Pinel. Então, a ideia dele é o seguinte, o cara tomava uma garrafa de cachaça, inicialmente vamos reduzir para meia garrafa e assim por diante. O que aconteceu? Na primeira noite que abriu o bar da Pinel, quebraram o bar todo, porque eles não suportavam de beber só uma única meia garrafa, uma meia dose. Então, isso é impossível, né? Então, não tem
quem bebe uma garrafa de uísque, uma garrafa de cachaça, vai beber meia garrafa. Não vai resolver nada, só vai aumentar a hepatite alcoólica, a esteatose alcoólica e, posteriormente, a própria cirrose. Isso é um próprio crime. Outra questão, que até por falta de leitos psiquiátricos, muitas pessoas estão sendo presas e levadas ao sistema prisional. Eu fui psiquiatra da SUSEP, trabalhei na SUSEP. Então, a alta incidência de usuários de droga dentro do sistema prisional. E outra questão, a questão da família, é o sofrimento da família. Por exemplo, na questão do suicídio, quando uma pessoa se mata, são atingidas no mínimo 5 a 10 pessoas da família. O sofrimento que essa família tem. E muitas vezes, conforme nossas pesquisas, um ano depois, um outro membro dessa mesma família também se suicida ou tenta o suicídio. Então, Sim. Veja bem que é uma situação muito delicada e essa nossa área é uma área que requer um cuidado cada vez maior. E vou repetir e enfatizar. Um tipo de tratamento não exclui ao outro. A internação psiquiátrica ela só se dá em casos bem claros, quando o paciente tem risco para si ou para outrem. Perfeito. Ou risco à própria saúde, como no caso do alcoolismo, com a cirrose e outras doenças mais comprovadas cientificamente. Perfeito, Ricardo. Por favor, Cristiane Kniznik, tem um minutinho para a gente encerrar e te agradecendo muito pela participação. Tá bom, então, eu queria fazer uma saudação, né, uma saudação da luta antimanicomial, uma saudação da vida, uma saudação da rua, uma saudação da alegria e uma saudação da possibilidade de a gente cuidar de forma prazerosa, de a gente poder pensar num cuidado que não seja um cuidado de aprisionamento para ninguém, né? Nem para os usuários, nem para os trabalhadores, que também com frequência são aprisionados, e dizer que a gente já construiu essa possibilidade, né? A gente já tem feito assim, e tem dado muito certo, e então queria fazer essa saudação e queria fazer uma homenagem também aos usuários de saúde mental desse país, que tem resistido bravamente a essa política, né, que escolhe que vidas que devem ser cuidadas e que vidas que não devem ser cuidadas e devem ser perdidas. Então, queria fazer essa saudação, porque, enfim, infelizmente, hoje a gente não pôde contar com nenhum usuário de saúde mental aqui no nosso debate, e isso também é um princípio importantíssimo para a gente, que é a gente pensar o cuidado e planejar o cuidado sempre junto do usuário. Perfeito. Então, queria fazer essa saudação para encerrar minha participação. Muito obrigado, Cristiane. Cristina, para a gente encerrar um minutinho, a tua mensagem final. Pensando que o subtítulo desse debate, né, o mote, trouxe a ideia da humanização do cuidado no seu centro, acho que um grande desafio a gente implementar políticas de saúde mental, que tal como a Cristiane estava trazendo, né, que sejam em liberdade e em respeito aos direitos humanos das pessoas, que construam autonomia e que fomentem a participação social, tanto dos familiares quanto dos usuários, das usuárias de serviços, né, que sejam serviços promotores de cidadania. Eles precisam funcionar de forma integrada, eles precisam estar articulados, né, a internação existindo como um ponto possível, se necessário, mas articulada com uma continuidade de uma linha de contato, de uma linha de cuidado, perdão. Sim. E para isso, a gente precisa de política pública forte. A gente precisa fortalecer serviços públicos e entender e trabalhar com a lógica de que é o Estado quem precisa promover esse estofo mínimo, né, de serviços que precisam dar conta do cuidado. É um dever do Estado, né, promover acesso à saúde da população. E o que a gente está vendo hoje é o contrário. Inclusive, hoje a gente está vivendo, rapidamente, vou só dar uma brevíssima síntese, né, a gente está vivendo a ameaça de revogação de uma série de portarias federais por parte do governo federal
com apoio de alguns outros grupos políticos, que conjuntas, a revogação dessa série de portarias, elas conjuntamente seguram o esqueleto do custeio e da manutenção destes serviços substitutivos à lógica manicomial que a gente citou. O programa de volta para casa, que é um programa que fornece benefício assistencial a pessoas que viveram confinadas nos manicômios por décadas, né? Então, elas recebem um benefício, né, pecuniário para poder gerir a sua vida nos serviços residenciais terapêuticos ou, se conseguirem se organizar de outras formas, os próprios SRTs, os serviços residenciais terapêuticos, os próprios CAPS-AD, e também interfere na modalidade de custeio de CAPS-2. Né? Então, o que a gente está vendo hoje é uma ameaça de desinvestimento massivo. A gente já tem, desde 2017, a reorientação, uma tendência à reorientação de desinvestir nestes serviços substitutivos e investir muito em comunidades terapêuticas, que não são serviços de saúde, que são espaços onde acontecem sistematicamente práticas de violação de direitos e de violação de liberdade. Né? Então, a gente tem, desde 2017, um financiamento que hoje supera o dos CAPS-AD. A gente tem um governo, então, ferindo a própria lei da reforma psiquiátrica e promovendo o fortalecimento de espaços que trabalham com a lógica manicomial, em detrimento desta rede que deveria existir, né, que deveria trabalhar para o cuidado em liberdade e que está sendo fragmentada. Muito bem, muito bem. Acho que é importante essa reflexão. Quero agradecer muito a Cristina, ao doutor Ricardo Nogueira, a Cristina Schwartz, Ricardo Nogueira e Cristiane Kniznik, por esse debate que nós teríamos, né, não se esgota aqui, teremos ainda muitas outras avaliações a fazer e reflexões, mas agradeço a participação de vocês. Eu acho que, em síntese, é uma luta que vale a pena, mas que ainda é uma luta que segue. E nós agradecemos em especial a todas as pessoas que estão, neste momento, nos acompanhando no Democracia de hoje. Até o próximo programa.